A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 2 e versículo de número 1 ao 5, que vai nos dizer assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Qual tipo de pessoa você é? Você é do tipo de pessoa que, quando escuta uma palavra contrária, quando você não vê os resultados, quando você está frustrado e frustrada, você desiste? Ou você é como Maria, uma pessoa perseverante? Aqui nós vemos, irmãos, que Maria, ela era uma mulher que perseverava naquilo que ela queria. Tem muitas pessoas que não vivem propósitos porque não são perseverantes. Tem muitas pessoas que não mudam de vida, porque não sabem perseverar. Para vermos resultados, para vivermos o melhor de Deus, precisamos ser perseverantes, constantes. Nós não podemos ser pessoas que na primeira palavra contrária acaba desistindo. O Senhor diz para você hoje: não seja alguém que desiste com facilidade, mas seja alguém que persevera. Maria foi convidada para um casamento e a Bíblia diz que Jesus também foi convidado com seus discípulos. Mas o vinho da festa, irmãos, havia acabado. O vinho aqui simbolizava a alegria do casamento. E a Bíblia nos diz que Maria, ela vai falar com Jesus, porque ela bem sabia que aquela situação ele poderia resolver. Quando você conhece o Deus que você serve, quando você conhece quem é o teu Deus, você não teme em apresentar a ele situações difíceis. Maria bem sabia quem Jesus era. Maria bem sabia que ele pertencia ao Deus Altíssimo, então ela foi até ele. Não seja alguém que pega os seus problemas e leva para o vizinho, para o parente, para o colega. Não. Seja alguém que pega os seus problemas e leva para aquele que pode resolver. Declare comigo: eu vou levar para Jesus os meus problemas e ele vai resolver. Eu vou levar para Jesus os meus problemas e ele vai resolver. Tem muita gente, irmãos, que às vezes fica pedindo ajuda para um, ajuda para outro, e daqui a pouco tá espalhado o que você tá passando. Tá todo mundo sabendo o que você está vivendo. Aqui Maria teve sabedoria. Maria teve prudência. E ela não espalhou o que estava acontecendo naquele casamento. Porque se o vinho acaba e todo mundo, os convidados ali ficam sabendo, irmãos, era uma vergonha para os noivos. E o Senhor está dizendo para você hoje: não seja alguém que sai falando demais, não seja alguém que sai contando os seus problemas. Se cale. Se cale e conte para Jesus. Vá no lugar certo, vá na fonte certa. Maria foi na fonte certa. Declare comigo: eu vou na fonte certa, que é Jesus, e vai ter resultados. Eu vou na fonte certa, que é Jesus, e vai ter resultados. Só que Maria apresenta para Jesus o problema. Versículo de número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Quando Maria vai até Jesus, irmãos, Jesus responde para ela, versículo de número 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, as palavras que Maria queria ouvir, ela não ouviu. Ela não ouviu o sim automaticamente de Jesus. Ela não ouviu, meu irmão e minha irmã, a resposta que ela queria. Humanamente falando, não. Só que ela, irmãos, não esmoreceu. Ela não desistiu. Mas ela deu uma ordem aos serventes dizendo: fazei tudo o que ele vos disser. Sabe o que é isso, irmãos? Fé. Maria sabia que Jesus iria fazer algo. Você precisa ter esta fé.
A porta ainda não abriu, mas eu sei que ela vai abrir. A luta ainda não findou, mas eu sei que ela vai findar. O deserto ainda não acabou, mas eu sei que ele vai terminar. A reconciliação ainda não aconteceu, mas eu sei que ela vai acontecer. O Senhor está dizendo: seja alguém otimista. Seja alguém que deposita sua fé no Senhor Jesus, porque Ele tem resultados. Porque Ele pode fazer o impossível acontecer. Mas, irmã, tudo é improvável. O meu cenário é improvável, eu estou frustrada, eu estou frustrado. Não consigo ver saída, e Deus está dizendo: eu continuo sendo o mesmo, que diante de cenários improváveis faço o milagre acontecer. Maria tinha tudo aqui para desistir. Maria já havia ouvido o não de Jesus. Jesus disse: não é chegada a minha hora, ou seja, não é tempo ainda. Só que Maria agiu por fé. E todas as vezes que nós agimos por fé, nós colhemos resultado. Declare comigo: eu vou agir por fé e vou colher resultado. Eu vou agir por fé e vou colher resultado. Tem muita gente querendo colher resultados, mas não quer agir por fé, irmãos. Não quer ser uma pessoa perseverante. Tem muitas pessoas que já eram para estar colhendo resultados, mas não estão. Por quê? Porque tem medo. Não estão por quê? Porque não insiste. Não estão por quê? Porque deram lugar à inércia. Preferiram paralisar porque dizem tudo é contrário. Nem sempre, meu irmão e minha irmã, que nós temos uma palavra de Deus, nem sempre que Deus ele nos dá uma direção, as coisas vão acontecer perfeitamente bem. De forma perfeita. Não, vai ter adversidade, vai ter problema, vai ter luta, para que a gente não chegue até onde Deus designou. Observe bem que Jesus era o convidado deste casamento. Ou seja, não era para o vinho da festa acabar, o Filho de Deus estava ali. Mas a adversidade vem, e o problema vem não é para vergonha, mas é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. As lutas que você tem enfrentado é para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. Os problemas que você tem passado, você diz: Deus, se eu tenho Jesus na minha vida, se eu aceitei Jesus na minha história, por que que o Senhor tem permitido problemas? Por que que o Senhor tem permitido acabar algumas coisas na minha vida? Frustrações entrarem na minha história, portas fechadas, não. E Deus está dizendo: eu quero glorificar o nome do meu Filho amado na tua história. Declare comigo: o nome de Jesus será glorificado na minha vida e eu vou dar testemunho. O nome de Jesus será glorificado na minha vida. E eu vou dar testemunho. Maria, ela plantou fé. Quando nós plantamos fé, nós colhemos resultados. Quer ter resultado? Não fique fitando os teus olhos naquilo que é impossível. Não fique fitando os teus olhos naquilo que humanamente falando não tem saída ou não tem jeito. Mas olhe para aquele que pode fazer milagre. Sabe onde é que os olhos de Maria estavam fitos aqui? Não foi na palavra contrária, não, foi em Jesus. Porque ela bem sabia que ele era o Filho de Deus. Se tinha alguém que sabia com convicção de que Jesus era o Messias, foi Maria. Porque Maria, ela concebeu e deu à luz sendo virgem. Maria, ela recebeu a visita do anjo Gabriel, que revelou para ela aquilo que Deus faria por intermédio dela. Maria ouviu as palavras de Isabel, dizendo que ela era agraciada e que ela era mãe do Salvador. Então nós observamos, irmãos, que Maria tinha experiência com Deus. Você tem experiências com Deus. Você não pode desistir. Você não pode se dar por vencido, por vencida. Mas, irmã, tá tudo adverso. Mas, irmã, tudo é contrário. Pois é, aqui também tudo era contrário. Mas Maria era uma mulher de fé. E Maria deu uma ordem: faça tudo como ele vos disser. Ou seja, ele vai dar uma direção. Você não sabe como a porta de emprego vai abrir, não é verdade? Mas ela vai se abrir. É assim que você tem que agir. Você não sabe como a cura vai chegar, mas você tem que falar que ela vai chegar. Você tem que determinar. Você não sabe como Deus ele vai trazer estas pessoas que estão fora da presença dele para a presença dele. Essas que você tem orado, essas que você tem apresentado. Mas o Senhor está dizendo: creia. E comece a agir como se eu já tivesse feito o milagre. Porque quando plantamos fé, colhemos milagres, irmãos. Quando plantamos convicção em Deus, nós temos uma grande colheita.
Sabe por que houve o melhor vinho nessa festa? Porque alguém teve fé. Porque alguém resolveu não desistir. Resolva não desistir. Resolva não parar. Resolva não retroceder. Mas, irmã, tem muitos olhares tortos. São muitas flechadas que eu tenho recebido. As pessoas têm se levantado contra mim dizendo que eu não vou conseguir viver milagre. Eu tenho olhado para o cenário e é contrário. Pois é, Maria tinha tudo aqui para desistir. O próprio Jesus disse a ela: não é chegada a minha hora. Mas Maria sabia que ele faria algo acontecer. Tenha certeza que Jesus vai fazer algo acontecer. Eu não sei como está o seu cenário, mas essa palavra é um sinal de Deus, é uma confirmação de que ele vai fazer o seu cenário mudar. De que ele vai tirar você da vergonha. Não fique contando os seus problemas para as pessoas. Não fique espalhando a sua luta. Tem gente que se alimenta das suas lutas, sabia disso? Tem gente que é que nem as carpideiras. Elas gostam de saber, irmãos, da derrota do outro. Elas ficam torcendo para ver a queda, para ver a destruição, para ver a necessidade, para ver a tristeza, para ver a angústia. E você não pode alimentar esse tipo de pessoa com informações sobre a sua vida. Quando você tiver um problema, faça como Maria. Vai diretamente a quem pode resolver. Entra no seu quarto, minha irmã. Entra no seu quarto, meu irmão, fecha a porta e ora ao Pai em secreto. Apresenta para ele o problema, diz para ele a solução que você precisa. Conta para ele de forma detalhada o que está acontecendo. Maria, ela deixou bem claro que o vinho da festa havia acabado. Você precisa deixar algumas situações na sua história bem clara para Jesus. Mas, irmã, Jesus já sabe do que eu preciso. O Espírito Santo já conhece, já sabe as minhas necessidades. E o Senhor está dizendo: eu quero ouvir de você. Maria, ela não pensou: Jesus já sabe o que está acontecendo e pronto, não. Ela foi até Jesus. O Senhor está dizendo hoje: comece a alcançar os céus com a sua petição. Seja alguém que não desiste, seja alguém que não retrocede mesmo diante de cenários contrários, mesmo quando tudo é improvável. Declare comigo: mesmo com tudo improvável, eu não vou desistir e vai haver o melhor vinho. Mesmo com tudo improvável, eu não vou desistir e vai haver o melhor vinho. Jesus deu uma ordem e tudo mudou. A Bíblia diz que Jesus ele deu uma ordem para os serventes. Ele disse: enchei as talhas de água. A ordem foi determinada. O que foi que Maria havia dito para os serventes? Faça tudo como ele vos disser, não queira entender. Eu quero lhe dizer uma coisa: milagre não se explica. Nós não temos que entender o milagre. Tem muita gente, irmãos, que busca milagre. Mas quando Deus ele começa a fazer, quando o Senhor começa a dar direção, a pessoa começa a querer parar porque não está entendendo. E Deus está dizendo: milagre não se explica. Declare comigo: eu vou viver milagres, porque os milagres de Deus não têm explicação. Eu vou viver milagres, porque os milagres de Deus não têm explicação. Os serventes fizeram como Maria falou. Maria agiu por fé. E eles também teriam que confiar naquilo que ela disse. Você precisa ter confiança. Você precisa ter fé. Você precisa ter convicção. Depois que estes serventes encheram as talhas de água, Jesus mandou eles tirarem as talhas e levarem ao mestre-sala. Em momento nenhum você vê estes homens questionando, mas eles cumpriram a ordem que Maria entregou. Faça tudo como ele vos disser. Não duvide, não questione, não queira entender o que ele está fazendo, só viva. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: só viva a direção. O Senhor diz para você hoje: tem muita coisa que você não vai entender, minha filha. Tem muita coisa que você não vai entender, meu filho, mas não busque entender, viva. É tempo de viver os propósitos de Deus mesmo que você não compreenda. É tempo de viver os propósitos de Deus mesmo que você não entenda. Jesus, ele fez com que a água se transformasse no melhor vinho. E outra coisa, ele não deixou a vergonha entrar naquele casamento. Ele não deixou aquela notícia se espalhar. O Senhor diz para você hoje: eu estou resolvendo causas impossíveis, não desista. Mesmo que tudo esteja contrário, seja perseverante e coloque diante de Deus a sua necessidade. Não fique aí contando para um e para outro os teus problemas, mas conte para Jesus, porque ele tem solução. Porque ele mesmo vai te fazer viver o impossível. Jesus tinha resultados aqui. E resultados extraordinários. Versículo de número 10. Ele disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior.
Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O melhor vinho foi apresentado aqui, neste casamento que estava fadado ao fracasso, humanamente falando. Porém, o Senhor, Ele fez com que o milagre acontecesse e o melhor foi entregue. Por quê? Porque alguém teve fé. Porque alguém perseverou, porque alguém não desistiu. Porque alguém não se deixou ser paralisada pelo não. Não deixe a frustração, a situação adversa, a palavra contrária lhe parar. Mas seja alguém que crê que o milagre vai acontecer e vai ser extraordinário. Porque o mesmo Jesus que estava presente nesse casamento e que ouviu o pedido de Maria, é o mesmo Jesus que escuta o seu pedido e está presente na sua vida e vai fazer o milagre acontecer. Não bata em portas erradas. Entre no seu quarto, feche a porta e conte para Jesus o seu problema, porque Ele vai trazer solução para você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por nos mostrar que quando a gente tem fé, não desiste, mas confia no Senhor, o Senhor traz resultados. Eu creio, meu Senhor, que da mesma forma que o Senhor trouxe resultados aqui, meu Deus, neste casamento, o Senhor fez, Pai, o milagre acontecer e o melhor vinho foi apresentado nessa festa. Assim o Senhor já reservou, Pai, para a vida do teu filho e da tua filha resultados, porque eles não vão desistir, mas eles vão agir por fé. O Senhor não nos chamou para andarmos por vista. O Senhor não nos chamou para focarmos naquilo que é contrário, naquilo que é adverso, mas nós precisamos ter fé, meu Deus. O Senhor nos chamou para andarmos por fé, porque quando temos fé, colhemos resultados. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, meu Senhor, que vão colher resultados, porque elas plantarão xarabacandarasto fé, como Maria plantou, Pai. Houve aqui o melhor vinho nessa festa. Eu creio que o teu filho, a tua filha vai colher o melhor resultado e não tardará, porque eles não andarão por vista, mas andarão por fé para a honra e glória do teu nome, Jesus Cristo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho, Senhor, para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada um que está aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor os prospere, conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje que não é tempo de parar, não é tempo de desistir, mesmo que tudo esteja adverso, mesmo que tudo seja contrário. Maria, ela tinha tudo para desistir, mas ela resolveu plantar fé. Quem planta fé, meu irmão e minha irmã, tem uma grande colheita. Deus, ele tem reservado o melhor para você. Você tinha tudo para parar, para desistir, mas Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, para que você continue, para que você não desista, para que você faça como Maria, para que você venha investir na sua fé, pois Deus trará resultados. E eu vou lhe dizer algo da parte de Deus: serão grandes resultados, serão os melhores resultados da sua vida, porque todos aqueles que confiam no Senhor, todos aqueles que entregam os problemas ao nosso Deus, todos aqueles que
confiam em Jesus vivem os melhores resultados. Deus tem para a sua vida algo extraordinário. Não desista, não pare, não retroceda, porque o Senhor já reservou um grande milagre para a sua vida. Mesmo que você tenha muitos nãos, mesmo que tudo seja contrário, seja alguém que anda por fé e não por vista, porque o Senhor certamente não tardará. Ele honrará a sua fé. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus vai honrar a sua fé e não tardará. Que Deus te abençoe.